E aí, gurias, olha só quem tá de volta, eu mesma, Magenta Cianureto. E hoje eu tô aqui pra me maquiar e falar um pouco sobre assuntos aleatórios. Como vocês podem ter reparado, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou me maquiando e eu vou falar um pouco sobre um assunto que é do meu interesse. Porque o vídeo é meu, né? A maquiagem que eu vou fazer hoje, eu vou me inspirar um pouco em uma história, que é a história dos Anunnakis. Pra quem ainda não ouviu falar, digamos que é uma teoria de como surgiu a humanidade. Com o passar do vídeo vocês vão entender o porquê que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Eu ainda não tenho nenhuma ideia do que eu vou fazer, mas eu quero fazer uma coisa inspirada na história, mas eu não quero fazer nada muito diferente, porque eu só sei fazer uma maquiagem mesmo, que é a minha. Vou começar a maquiagem já, porque já tá há muito tempo esse vídeo e não desenvolve. Bom, essas coisas que eu vou falar aqui, elas são baseadas em livros de um cara chamado Zecharia Sitchin. Ou Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin. Que ele supostamente traduziu algumas tábuas sumérias que contam toda a história de como surgiu a humanidade. O termo Anunnaki, ele significa aqueles que vieram do céu. Então, os Anunnakis, eles vieram de Nibiru. O que aconteceu foi o seguinte. Lá em Nibiru, Lá em Nibiru, eles estavam com uma crise. A atmosfera deles começou a se deteriorar. E então, para conseguir reparar essa deterioração da atmosfera, eles precisavam de ouro. E como que a atmosfera deles começou a se deteriorar? Eu não sou especialista no assunto, eu vou falar mais ou menos o que eu entendi. Eu vi em alguns vídeos, li alguns sites sobre esse historiador Zecharia Sitchin e sobre essa tradução que ele fez dessas placas sumérias. Supostamente Nibiru seria o 12º planeta. E ele teria uma órbita elíptica que passa pelo sistema solar a cada 3.600 anos. Então deu azar assim deles estarem passando aqui pelo nosso sistema solar. E Nibiru se chocou com Tiamat, que na verdade, segundo alguns historiadores dizem, alguns não, esse cara, né, eu acho, esse Zecharia aí, supostamente Tiamat era o que a gente chama hoje do planeta Terra. Então, Nibiru estava vindo nessa órbita e ele acabou se chocando com Tiamat, que é a Terra. E isso deu esse problema na atmosfera deles, que começou a se deteriorar. E para reparar esse problema da atmosfera, eles precisavam de ouro. Então eles vieram até a Terra e descobriram que aqui na Terra tinha ouro. Eu não entendo muito de geografia e tal, mas eu sei que eles vieram ali para aquela região onde hoje em dia é o Egito e onde se passou toda aquela história da Bíblia. Eles acabaram chegando naquela região ali. E o que aconteceu? Eles chegaram ali, eles começaram a pegar bastante ouro e tal. E aí eles viram que tava resolvendo o problema deles lá em Nibiru. Eu acho que tá ficando muito escroto essa maquiagem, mas tudo bem. Então chegando aqui, eles viram que tinha ouro em abundância, né? E também viram que tinha uma fauna bem diversificada. Já existiam diversos tipos de animais naquela época. Eles trouxeram junto com eles os Igigis, ou sei lá como é que se fala, Igigi, vou escrever aqui em algum lugar. Que não eram nada mais nada menos do que os escravos deles. E esses escravos, eles trabalhavam nas minas. Como todos os escravos, eles trabalhavam de graça, né? Isso estava resolvendo o problema deles? Estava, porém eles precisavam cada vez mais de ouro e ouro e ouro para conseguir reverter aquele processo que estava rolando lá em Nibiru. Como toda pessoa que trabalha de graça não gosta muito de trabalhar de graça, o que aconteceu? Esses Igigis, eles resolveram se rebelar. Eu vi uma versão que eles resolveram se rebelar, não sei se é real, porque ninguém estava lá para saber. Esse cara Zecharia Sitchin, ele diz que foi assim, né? Não sei. Eles resolveram se rebelar e então o que eles fizeram? Eles acabaram se rebelando, né? E eles tiveram várias tretas lá entre eles, né? O pessoal que veio de lá, que um queria mandar mais que o outro, é tipo mundo real, né? Que é sempre assim. Então o que eles resolveram fazer? Vamos tentar fazer uma raça híbrida. Eles resolveram fazer esses híbridos e eles iam sempre tentando fertilizar o DNA deles e implantar dentro de um macaco, né? E eles resolveram que eles iam botar dentro do macaco uma sementinha. Sabe como a mamãe coloca no papai?
eles iam colocar a sementinha dentro da macaca. O que aconteceu? Aí saiu o tal dos homens de Neandertal. Saiu os tal dos homens de Neandertal. Ou não, homem de homem de Cromorion, sei lá. E aí veio toda aquela galera que você já sabe que tem aquele desenho do carinha que vai e ele fica de pé. E então, o que aconteceu? Sempre dava errado, sempre dava errado, sempre dava errado. Aí eles pensaram, poxa, vamos tentar pegar esse troço, esse bicho aí, esse zigoto, né, que a gente chama zigoto hoje em dia. Vamos pegar e vamos tentar colocar dentro de uma das nossas mulheres Anunnaki. Eles fertilizaram, eles fizeram a junção lá dentro de um recipiente de barro. Estão reconhecendo essa parte? Tá, botaram dentro de uma mulher Anunnaki. E o que aconteceu? Aí nasceu Adamo. O nome do primeiro homem era Adamo. E eles colocaram o Adamo lá no jardim que eles tinham, que eu não lembro o nome, mas é a mesma história do Jardim de Éden e tal. Enfim, daí eles pensaram, bom, mas se a gente for fazer isso toda vez que a gente for criar uma pessoa nova, vai ser uma função, entendeu? Daí o que eles pensaram? Vou falar daí 1000 vezes. Eles resolveram criar uma mulher. Por quê? Porque o cara lá, um dos caras lá, que eu não sei o nome, ele percebeu que quando a mulher, essa Anunnaki, teve o Adamo, ela ficou tipo muito, entendeu? Ela, esse aqui é meu filho. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram criar uma mulher, que daí os dois iam lá fazer uma coisa, um sexo, né? E aí, tipo, eles iam se reproduzindo. Ok. Então eles foram lá e criaram a mulher. E soltaram os dois dentro desse bagulho aí, que é o Jardim do Éden, né? Na história deles, eu não lembro o nome que eles deram nessa história suméria aí. Mas é a mesma função. Eles estavam lá soltos, parará, eles acabaram se apaixonando um pelo outro, né? E o que aconteceu? A mulher essa ficou grávida, que é a coisa mais óbvia que tem, né? Porque eles não tinham camisinha naquela época, então eles não sabiam, eles eram meio, né, ignorantes e tal. Eles não sabiam o que acontecia quando fazia o tal do sexo. E até hoje tem gente que não sabe. E aí, eles estavam lá, tipo, de boas, né, lá no paraíso, né? E aí o cara lá viu que eles estavam, né, de boas e viu que a mulherzinha lá tava prenha, né? O que ele fez? Ele expulsou os dois do paraíso. Ele falou, saiam daqui do meu jardim. Vocês estão empesteando o meu jardim com essa cara imunda de vocês. Por favor, se retirar. Aí eles saíram de lá, né, dos jardins do Éden, e eles começaram a se reproduzir, eu acho. É porque a história é meio confusa, sabe? Eu assisti inclusive uma versão que é tipo musical, assim, até eu vou colocar por aqui, pra quem quiser dar uma olhada, porque é maravilhoso. E aí, o que aconteceu depois? Boa pergunta. Posso estar esquecendo alguma parte da história, mas um dia um deles lá, que eu não sei quem é, porque todos têm a mesma cara no desenho lá, né, animado, ele viu duas mulheres, né, que elas estavam lá de boas, que elas estavam lá tomando um banho lá no rio, isso é tudo do desenho animado, é isso que eu tô falando. Ele viu elas e ele resolveu que ele queria dar uma queca, né. Você deu uma queca com ele? Daí ele chamou elas lá pro barquinho do amor, né, e mandou ver. O que aconteceu? Elas ficaram grávidas do cara que era um Anunnaki. Então foi... Ah, minha cara tá maravilhosa. Então foi uma junção de um Anunnaki, que era um deus, né? Eles eram pessoas gigantescas, eles eram anjos alados, maravilhosos, com o ser humano que já existia, que era os filhos e descendentes de Adamo e a mulher que eu esqueci o nome, mas não é Eva. Eles começaram a se desenvolver, eles começaram a aprender as coisas bem mais fácil do que essa primeira ninhada aí, que veio do Adão e Eva, né? Que veio do Adamo e a mulher que eu não lembro o nome. Então, eles tinham uns filhos lá que na Bíblia, na história da Bíblia, seria Caim e Abel, que era um filho não sei de quem lá. Tal do Caim e Abel, né? Que na real eu não lembro o nome. Pra um deles, eles deram um animal, que eu acho que era uma ovelha, não lembro agora. E pro outro, eles deram,
sei lá, agricultura, não lembro exatamente. Aí o outro, que faria o papel do Abel, né, na história da Bíblia, ele foi super bem sucedido com o esquema dele lá. Não sei se era agricultura ou se era os animais. Acho que era agricultura. Ele se deu super bem na vida. E aí o outro, tipo, peraí, galera, como assim? Todo mundo adora o cara ali e eu tô aqui me fudendo, que é a vida real, né? Que a gente sabe que é assim. Uma pessoa se fode e a outra se dá bem. Ele ficou tipo, não, cara, tu é um cuzão mesmo e eu vou te matar. E aí ele foi lá e matou o cara, que é irmão dele, Caim. Matou Abel. Então depois de toda essa função, a galera começou assim a tipo desenvolver e tal. A gente nunca mais soube o que aconteceu no negócio do ouro lá, né? Se continuaram pegando ouro ou não, mas eu acho que sim, porque né, não tinha sentido eles estarem aqui se não fosse pegar ouro. Tá, e daí teve muitas tretas entre eles lá. Daí eu sei que certo tá feito. Eles pensaram tipo, bah, cara, se a galera, vamos acabar com todo mundo. Aí, eles foram lá e resolveram que iam matar todo mundo com um dilúvio. Aí um deles, que eram todos iguais pra mim, foi lá e meio que fingiu que ele tava falando com a casa. Isso eu tô contando baseado no desenho que eu assisti, né? Ele foi lá, conversou com a casa e falou assim, não sei o que, construa uma arca e coloque, parará, parará, toda aquela história da arca de Noé. Mas isso foi a pedido de um cara loiro que apareceu numa coisinha assim, falou pra ele, ó, meu filho, tu vai lá e diz pro fulano que é teu filho. Chega pra ele e fala assim, fulano, vai acontecer isso, isso e isso, te prepara, pega uma arca, vai lá e te salva. E ele foi lá e fez isso, e contou pro filho dele, o filho dele fez uma arca, todo mundo ficou rindo dele, dizendo, seu idiota. Aconteceu, começou a chover, ele tava lá de boas com a família dele, não aconteceu nada com ele, os outros todos se fuderam. Aí os Anunnaki saíram da Terra pra esse dilúvio, né, quando eles voltaram, tinha uma arca ali, tipo, que merda é essa? Aí, além da arca, algumas pessoas sobreviveram também, que já tinha gente até lá pelo Machu Picchu lá, né? Que foram eles inclusive que fizeram todas as pirâmides do Egito, no Machu Picchu lá, aquelas pirâmides malucas, tudo que tem de coisa assim que não é explicado, Stonehenge, que não é explicado pela arquitetura moderna, foram esses Anunnakis que fizeram, porque eles eram pessoas assim que tinham uma inteligência fora da série. Bom, eu acabei de descobrir que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então tava bem difícil me maquiar e falar. Então eu resolvi fazer toda a maquiagem e depois voltar pra falar mais alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, onde é que eu parei. Bom, existem muitas outras histórias que explicam algumas outras coisas que também acontecem na Bíblia, nessa história dos Anunnaki. Existem algumas provas de que isso seria verdade nessas placas sumérias. Também tem alguns desenhos que mostram que naquela época dos sumérios eles já tinham muita noção de astrologia, por exemplo. Eles já sabiam que existia até Plutão. E eles têm, eu vou colocar aqui, não errei. Eu vou colocar aqui uma imagem que mostra que eles sabiam de todos os planetas, inclusive vocês podem ver na imagem, todos os planetas são redondos. Existem todos os planetas que a gente conhece e mais um, que no caso seria Nibiru. Será que é verdade? Será que não é? Nunca saberemos. Acredito que esse é um assunto bem interessante e se a gente for pensar, tem muita coisa que a gente usa até hoje, tanto no campo da arquitetura, da agricultura, a escrita, por exemplo. Os sumérios são o primeiro povo que conseguiu registrar em escrita a sua história. É um povo que evoluiu bastante e que criou muitas das tecnologias que são usadas até hoje. Eu vou deixar nos links aqui embaixo para esse vídeo, que é uma animação, mas ela é com música, que conta uma história que é parecida com a história da Bíblia, mas contada de outra maneira. Esse cachorro não para de latir. Pô, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo e queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no meu canal, comentarem o que vocês acharam dessa história toda. Então era isso, gente, muito obrigada. Agora fiquem com uma montagem daquelas bem narcisísticas.